25 de julho. Tema 5. São Tiago Maior, Apóstolo. Festa. Pontos a meditar. 1. Beber o cálice do Senhor. 2. Não desanimar com as nossas fraquezas. Recorrer ao Senhor. 3. Recorrer à Virgem nas dificuldades. São Tiago era natural de Betsaida, filho de Zebedeu e irmão de São João. Foi um dos 3 discípulos que estiveram presentes na transfiguração, na agonia do Getsêmani e em outros acontecimentos importantes da vida pública de Jesus. Foi o primeiro apóstolo que morreu por pregar a mensagem salvadora de Cristo. A sua energia e firmeza fizeram que o Senhor o chamasse Filho do Trovão. A sua atividade apostólica desenvolveu-se na Judéia e na Samaria, e segundo uma venerável tradição, levou-o até a Espanha. Retornando à Palestina, sofreu o martírio por volta do ano 44, por ordem de Herodes Agripa. Os seus restos mortais foram trasladados para Santiago de Compostela, centro de peregrinação durante a Idade Média e foco de fé para toda a Europa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que consertavam as redes, e chamou-os e deu-lhes o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Tudo começou quando alguns pescadores do lago de Tiberíades foram chamados por Jesus de Nazaré. Acolheram a chamada, seguiram-no e viveram com ele aproximadamente 3 anos. Participaram da sua vida cotidiana. Foram testemunhas da sua pregação, da sua bondade misericordiosa com os pecadores e com os que sofriam, do seu poder. Escutaram atentos a sua palavra, uma palavra jamais ouvida. Durante esse tempo, os discípulos tiveram conhecimento de uma realidade que, desde então, os possuiria para sempre. A experiência da vida com Jesus. Foi uma experiência que rompeu a trama da existência anterior. Tiveram que deixar tudo: a família, a profissão, os bens. Foi uma experiência que os introduziu numa nova maneira de existir. Um dia, o convidado a seguir Jesus foi Tiago, irmão de João e filho de Salomé, uma das mulheres que serviam o Senhor com os seus bens e que estaria presente no Calvário. O apóstolo conhecia Jesus antes de ele o ter chamado definitivamente e gozou da sua predileção juntamente com Pedro e seu irmão. Esteve presente no Tabor, presenciou o milagre da ressurreição da filha de Jairo e foi um dos 3 que o mestre tomou consigo para que o acompanhassem no Horto das Oliveiras, no começo da paixão. Pelo seu zelo impetuoso, Tiago e seu irmão receberam do Senhor a alcunha de Boanerges, filhos do trovão. O Evangelho da Missa narra-nos um acontecimento singular da vida deste apóstolo. Jesus acabava de anunciar
que se aproximava o momento da sua paixão e morte em Jerusalém. Eis que subimos a Jerusalém, disse-lhes, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. O Mestre sente necessidade de compartilhar com seus discípulos esses sentimentos que embargam a sua alma. Nessa altura, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrou-se para pedir-lhe alguma coisa. Pede-lhe que reserve para os filhos 2 lugares de importância no novo reino, cuja chegada parecia iminente. Jesus dirige-se aos irmãos e pergunta-lhes se podem partilhar com ele o seu cálice, o seu mesmo destino. Oferecer a taça própria a outra pessoa era considerado na antiguidade como uma grande prova de amizade. Eles responderam: podemos. Era a palavra da disponibilidade, da força, uma atitude que é própria não só de pessoas jovens, mas de todos os cristãos, especialmente de todos os que aceitam ser apóstolos do Evangelho. Jesus aceita a resposta generosa dos 2 discípulos e diz-lhes: efetivamente, à vez de beber o meu cálice, participareis dos meus sofrimentos, completareis em vós a minha paixão. Alguns anos mais tarde, por volta do ano 44, Tiago morreria decapitado por ordem de Herodes, e João seria provado com inúmeros padecimentos e perseguições ao longo da sua vida. Desde que Cristo nos redimiu na cruz, todo o sofrimento cristão consistirá em beber o cálice do Senhor, em participar da sua paixão, morte e ressurreição. Por meio das nossas dores, completamos, de certo modo, a paixão de Cristo, que se prolonga no tempo com seus frutos salvíficos. A dor humana torna-se redentora, porque se acha associada a que o Senhor padeceu. É o mesmo cálice de que Ele, na sua misericórdia, nos faz participar. Perante as contrariedades, a doença, a dor, Jesus faz-nos a mesma pergunta: podeis beber o meu cálice? E nós, se estivermos unidos a Ele, saberemos responder-lhe afirmativamente e acolheremos com paz e alegria aquilo que humanamente não é agradável. Com Cristo, até a dor e o fracasso se convertem em gozo e em paz. Esta foi a grande revolução cristã: converter a dor em sofrimento fecundo, fazer de um mal um bem. Despojamos o diabo dessa arma e com ela conquistamos a eternidade. Dois. No espaço de tempo que transcorreu entre o momento em que Tiago manifestou suas ambições, não inteiramente nobres, e o seu martírio, tem lugar um processo interior. O próprio zelo do apóstolo, dirigido contra aqueles samaritanos que não tinham querido receber Jesus por dar a impressão de ir para Jerusalém, transformar-se-á mais tarde em ânsia de almas. Pouco a pouco, sem perder a sua própria personalidade, Tiago irá aprendendo que o zelo pelas coisas de Deus não pode ser áspero nem violento, e que a única ambição que vale a pena é a glória de Deus. Conta São Clemente de Alexandria que, quando o apóstolo era levado ao tribunal onde iria ser julgado, foi tal a sua inteireza que o seu acusador se aproximou dele para lhe pedir perdão. São Tiago refletiu. Depois abraçou-o dizendo: a paz esteja contigo. E os dois,
receberam a palma do martírio. Ao meditarmos hoje sobre a vida do apóstolo, serve-nos de grande ajuda considerarmos os seus defeitos, bem como os dos outros. Dos outros 11 que o Senhor tinha escolhido, não eram poderosos, nem sábios, nem simples. Vemo-los, às vezes, ambiciosos, discutidores com pouca fé. Mas a par dessas deficiências e falhas, tinham uma alma e um coração grandes. São Tiago será o primeiro apóstolo mártir. Tanto pôde a graça divina naquele coração generoso que o levou a enveredar por caminhos bem diversos dos que ele tinha sonhado e pedido. O mestre sempre foi paciente com Tiago e com todos, e contou com o tempo para ensiná-los e formá-los com uma sábia pedagogia divina. Observemos, escreve São João Crisóstomo, como a maneira de o Senhor os interrogar equivale a uma exortação e a um aliciante. Não diz: podeis suportar a morte? Sois capazes de derramar o vosso sangue? As suas palavras são: podeis beber o cálice? E para animá-los a dar o passo, acrescenta: que eu irei beber? Deste modo, a consideração de que se tratava do mesmo cálice que o Senhor iria beber havia de estimulá-los a uma resposta mais generosa, e chama a sua paixão, batismo, mostrando assim que os seus sofrimentos haviam de ser causa de uma grande purificação para o mundo inteiro. O Senhor também nos chamou a cada um de nós. Não nos deixemos invadir pelo desalento se alguma vez as nossas fraquezas e defeitos se tornam patentes. Se recorrermos a Jesus, Ele nos dará ânimos para seguirmos adiante com humildade, mas fielmente. O Senhor tem paciência também conosco e conta com o tempo. Na segunda leitura da missa, São Paulo recorda-nos: trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a superioridade da virtude é de Deus e não nossa. Somos algo quebradiço e pouco resistente, que, no entanto, pode conter um tesouro de incomparável valor, porque Deus realiza maravilhas nos homens, apesar das suas debilidades, e precisamente para que se veja que é Ele quem atua e dá a eficácia, e escolheu as coisas fracas segundo o mundo para confundir os fortes, e as coisas vis e desprezíveis segundo o mundo, e aquelas que não são, para destruir as que são, a fim de que nenhum homem se vanglorie na sua presença. Isto escreve aquele que outrora perseguira a igreja. Ao trazermos Deus nas nossas almas, podemos viver ao mesmo tempo no céu e na terra, endeusados, mas sabendo que somos do mundo e que somos terra, com a fragilidade própria do que é terra, um pote de barro que o Senhor se dignou aproveitar para o seu serviço. E quando se quebrou, recorremos aos grampos, como o filho pródigo. Pequei contra o céu e contra ti. A esses grampos que se punham antigamente nos vasos que se quebravam, para que continuassem a ser úteis. Deus torna eficazes os que têm a humildade de sentir-se como um vaso de argila, os que trazem no seu corpo a mortificação de Jesus, os que bebem o cálice da paixão que o Senhor bebeu e convidou São Tiago a beber. Diz-nos a tradição que este apóstolo pregou o evangelho na Espanha. A sua ânsia de almas levou-o ao extremo do mundo então conhecido. A mesma tradição fala-nos das dificuldades que encontrou nessas terras nos começos da sua evangelização.
e como Nossa Senhora lhe apareceu em carne mortal para animá-lo. É possível que também nós sejamos assaltados pelo desalento numa ou noutra ocasião, e que nos sintamos um pouco abatidos diante dos obstáculos que dificultam os nossos desejos de levar outras almas a Cristo. Podemos até encontrar incompreensões, zombarias, oposições. Mas Jesus não nos abandona. Recorreremos a Ele e poderemos dizer com São Paulo: estamos cercados de dificuldades, mas não desesperamos. Somos afligidos, mas não nos sentimos desamparados. Somos acossados, mas não perecemos. E recorreremos a Santa Maria, e nela, como o apóstolo São Tiago, encontraremos sempre alento e alegria para prosseguirmos o nosso caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.